Porque vocês não receberam o espírito da escravidão para ficarem outra vez atemorizados ou com medo. Pelo contrário, vocês receberam o espírito da adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Romanos, capítulo 8, versículo 15, um trecho do texto recomendado para esse dia de Pentecostes. Pentecostes é aniversário da igreja. Lembramos hoje o fato de que Deus derramou o seu Espírito Santo sobre os seus discípulos e as suas discípulas, e esses discípulos saíram pelo mundo para levar o Evangelho de Jesus Cristo aos quatro cantos. É por meio da ação deles, mediada e impulsionada pelo Espírito Santo, que o Evangelho de Deus, de Cristo, chega até nós no dia de hoje. Interessante quando nós percebemos que o texto bíblico faz referência ao fato de que a presença do Espírito Santo em nossa vida transforma o nosso medo em coragem. É justamente isso que nós percebemos ao analisarmos o contexto dos discípulos, os primeiros a receberem o Espírito Santo. Quando olhamos, por exemplo, lá em Atos capítulo 2, versículos 1 a 13, nós vamos perceber o povo de Deus reunido, ainda com bastante medo de acontecer com eles aquilo que havia acontecido há pouco tempo com Cristo, de serem mortos e crucificados. E a partir do envio do Espírito Santo sobre eles, aquele medo todo, aquele clima de temor é substituído pela coragem. E esses homens e essas mulheres, movidos pelo Espírito Santo, saem pelo mundo e anunciam o Evangelho de Cristo aos quatro cantos. Aos poucos, eles vão perceber as forças também do mal de uma forma concreta. Eles serão perseguidos, serão martirizados. É o que acontece, por exemplo, com Estevão, que marca o início da perseguição aos cristãos. É o que acontece com Pedro, que, segundo a tradição dos pais da igreja, pede para ser crucificado não conforme Cristo foi crucificado, mas de ponta cabeça, por não se sentir digno de morrer da forma como Cristo morreu. É o que acontece, por exemplo, com o apóstolo Paulo, que será martirizado pelos romanos. E é o que acontece com a maioria dos discípulos. Os nossos antepassados cristãos foram perseguidos por viver o Evangelho com coragem. Não só anunciarem da boca para fora, pelo contrário. Quando a gente olha, por exemplo, o relato lá em Atos 2, nós temos o relato do derramamento do Espírito Santo sobre eles. Logo depois nós temos o discurso de Pedro, interpretando o que significava aquilo que eles acabavam de receber. E logo depois nós temos um relato de como os primeiros cristãos viviam, em comunhão, em profunda comunhão. Todos os dias, ao final da tarde, eles se reuniam para partilhar o pão, para relembrar aquilo que Cristo havia ensinado a eles um pouquinho antes. Vocês devem ver como uma família minha. E por isso que naquelas refeições comunitárias que eles celebravam diariamente, aquelas pessoas que tinham que trazer, traziam, e aquelas pessoas que eram escravas, que não tinham muitas vezes o que trazerem para a mesa, tinham a oportunidade também de matar a fome. E era nesse contexto que eles partilhavam a ceia do Senhor. É por isso que Paulo depois vai puxar a orelha deles, porque eles também, em alguns momentos, esqueceram de esperar aqueles que chegavam atrasados porque tinham que ficar trabalhando até mais tarde para os seus senhores. É nesse contexto que a nossa igreja nasce. É nesse contexto, banhado por muita perseguição, por muita coragem, por inúmeros mártires, que a igreja cristã nasce e se fortalece por meio da ação do Espírito Santo. Qualquer pessoa que fosse analisar o movimento cristão nos primeiros séculos diria: esse movimento não vai longe,
porque o Império Romano está contra eles. Porque eles não prestam culto aos imperadores, não seguem os deuses dos romanos, não seguem o ritmo de vida que os romanos pregam que eles deveriam seguir. Eles pregam Jesus Cristo e vivem conforme Cristo ensinou eles. E é assim que a igreja cristã enfrenta as perseguições mais diversas possíveis, acusados até mesmo de canibalismos, porque as pessoas que eram de fora não compreendiam que quando eles vivenciavam a ceia do Senhor, a comunhão era real, muito embora ali nós não temos um canibalismo, mas eles foram acusados disso também, foram mortos por serem mal compreendidos, mas essa fé chega até nós, movida pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, que eu não chamo do vento de Deus, eu chamo o Espírito Santo como esse ar. Porque sim, o Espírito Santo em nossa vida muitas vezes é como o vento. Ele nos balança, desacomoda, transforma o nosso coração. Mas muitas vezes ele é como aquele ar que passa pelo nosso pulmão e nos dá vida e a gente nem percebe. Mas ele continua sendo essencial. Nem sempre a gente percebe de forma extraordinária a presença de Deus em nossa vida, mas ela está ali. O Espírito Santo está ali mesmo que a gente não percebe. É Ele que nos dá a fé, é Ele que nos dá a oportunidade de vivermos como irmãos e irmãs. É Ele que bagunça os nossos cabelos. É Ele que refresca o nosso rosto quando o calor parece insuportável. É Ele que nos dá a vida. E é por Ele que nós somos impulsionados, movidos, fortalecidos. Sim, a igreja só existe por meio da ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que nos cria, que cria comunhão entre nós. E é tudo isso que nós celebramos hoje. Essa força misteriosa de Deus que a gente não consegue ver, assim como o vento, a gente não vê o vento. Mas a gente vê o efeito que Ele faz nas árvores, nas plantas, por onde Ele passa. Assim também a gente muitas vezes não vê o Espírito Santo, mas a gente percebe a diferença que Ele faz em nossa vida, na vida da igreja, na vida da sociedade. Que Deus te abençoe e que tu permita ser mais uma pessoa impulsionada pelo Espírito Santo. E que possamos viver com coragem esse evangelho que os primeiros cristãos viveram de uma forma tão bonita. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.